Artigo 897-A. Caberão embargos de declaração da sentença ao acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão, nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame de pressupostos extrínsecos do recurso. Parágrafo 1º. Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Parágrafo 2º. Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo quando intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura. Artigo 898. Das decisões proferidas em dissídio coletivo que afete empresa de serviço público, ou em qualquer caso das proferidas em revisão, poderão recorrer, além dos interessados, o presidente do tribunal e a Procuradoria da Justiça do Trabalho. Artigo 899. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste título, permitida a execução provisória até a penhora. Parágrafo 1º. Sendo a condenação de valor até 10 vezes o salário mínimo regional, nos dissídios individuais, só será admitido o recurso, inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância, transitada em julgado a decisão recorrida. Ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz. Parágrafo 2º. Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que for arbitrado para efeito de custas pela junta ou juízo de direito, até o limite de 10 vezes o salário mínimo da região. Parágrafo 4º. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança. Parágrafo 6º. Quando o valor da condenação ou o arbitrado para fins de custas exceder o limite de 10 vezes o salário mínimo da região, o depósito para fins de recurso será limitado a este valor. Parágrafo 7º. No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. Parágrafo 8º. Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista que se insurge contra a decisão que contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no parágrafo 7º desse artigo. Parágrafo 9. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Parágrafo 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial.
Artigo 900. Interposto o recurso, será notificado o recorrido para oferecer as suas razões, em prazo igual ao que tiver tido o recorrente. Artigo 901. Sem prejuízo dos prazos previstos neste capítulo, terão as partes vistas dos autos em cartório ou na secretaria. Parágrafo único. Salvo quando estiver correndo prazo comum, aos procuradores das partes será permitido ter vista dos autos fora do cartório ou secretaria. Capítulo 7. Da aplicação das penalidades. Artigo 903. As penalidades estabelecidas no título anterior serão aplicadas pelo juiz ou tribunal que tiver de conhecer da desobediência, violação, recusa, falta ou coação, ex officio ou mediante representação de qualquer interessado ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Artigo 904. As sanções em que incorrerem as autoridades da Justiça do Trabalho serão aplicadas pela autoridade ou tribunal imediatamente superior, conforme o caso, ex officio ou mediante representação de qualquer interessado ou da Procuradoria. Parágrafo único. Tratando de membro do Tribunal Superior do Trabalho, será competente para a imposição de execuções o Conselho Federal. Artigo 905. Tomando conhecimento do fato imputado, o juiz ou tribunal competente mandará notificar o acusado para apresentar, no prazo de 15 dias, defesa por escrito. Parágrafo 1º. É facultado ao acusado, dentro do prazo estabelecido neste artigo, requerer a produção de testemunhas, até ao máximo de 5. Nesse caso, será marcada a audiência para inquirição. Parágrafo 2º. Findo o prazo de defesa, o processo será imediatamente concluído para julgamento, que deverá ser proferido no prazo de 10 dias. Artigo 906. Da imposição das penalidades a que se refere neste capítulo, caberá recurso ordinário para o Tribunal Superior, no prazo de 10 dias, salvo se a imposição resultar de dissídio coletivo, caso em que o prazo será de 20 dias. Artigo 907. Sempre que o infrator incorrer em pena criminal, far-se-á remessa das peças necessárias à autoridade competente. Artigo 908. A cobrança das multas estabelecidas neste título será feita mediante executivo fiscal, perante o juiz competente, para a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Parágrafo único. A cobrança das multas será promovida no Distrito Federal e nos estados em que funcionarem os tribunais regionais, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho e nos demais estados, de acordo com o disposto no Decreto-Lei 960. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 909. A ordem dos processos no Tribunal Superior do Trabalho será regulada em seu regimento interno. Artigo 910. Para os efeitos deste título, equiparam-se aos serviços públicos os de utilidade pública, bem como os que forem prestados em armazéns de gêneros alimentícios, açougues, padarias, leiterias, farmácias, hospitais, minas, empresas de transporte e comunicações, bancos e estabelecimentos que interessem à segurança nacional. Título 11. Disposições finais e transitórias. Artigo 911. Esta consolidação entra em vigor em 10 de novembro de 1943. Artigo 912. Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciais, mas não consumadas antes da vigência dessa consolidação. Artigo 913. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá instruções, quadros, tabelas e modelos
que se tornarem necessários à execução dessa consolidação. Parágrafo único. O Tribunal Superior do Trabalho adaptará o seu regimento interno e o dos Tribunais Regionais do Trabalho às normas contidas nessa consolidação. Artigo 914. Continuarão em vigor os quadros, tabelas e modelos aprovados em virtude de dispositivos não alterados pela presente consolidação. Artigo 915. Não serão prejudicados os recursos interpostos com apoio em dispositivos alterados, ou cujo prazo para interposição esteja em curso à data da vigência dessa consolidação. Artigo 916. Os prazos de prescrição fixados pela presente consolidação começarão a correr da data da vigência desta, quando menores do que os previstos na legislação anterior. Artigo 917. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio marcará prazo para a adaptação dos atuais estabelecimentos às exigências contidas no capítulo de Higiene e Segurança do Trabalho. Compete ainda àquela autoridade fixar os prazos dentre dos quais em cada estado entrará em vigor a obrigatoriedade do uso da carteira profissional para os atuais empregados. Parágrafo único. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio fixará para cada estado e, quando julgar conveniente, o início da vigência de parte ou de todos os dispositivos contidos no capítulo da Segurança e da Medicina do Trabalho. Artigo 918. Enquanto não for expedida a Lei Orgânica da Previdência Social, competirá ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho julgar os recursos interpostos, com apoio do artigo 1º, a linha C, do Decreto-Lei 3.710, cabendo o recurso de suas decisões nos termos do disposto no artigo 734, a linha B, desta consolidação. Parágrafo único. Ao diretor do Departamento de Previdência Social incumbirá presidir as eleições para a constituição dos conselhos fiscais, dos institutos e caixas de aposentadoria e pensões, e julgar com recurso para a instância superior os recursos sobre matéria técnico-administrativa dessas instituições. Artigo 919. Ao empregado bancário admitido até a data da vigência da presente lei, fica assegurado o direito à aquisição da estabilidade nos termos do artigo 15 do Decreto 24.615. Artigo 920. Enquanto não forem constituídas as confederações, ou na falta dessas, a representação de classes econômica ou profissionais que derivar da indicação desses órgãos ou dos respectivos presidentes será suprida por equivalente designação ou eleição realizada pelas correspondentes federações. Artigo 921. As empresas que não estiverem incluídas no enquadramento sindical em que trata o artigo 577 poderão firmar contratos coletivos de trabalho com os sindicatos representativos, na respectiva categoria profissional. Artigo 922. O disposto no artigo 301 regerá somente as relações entre empregados iniciadas depois da vigência desta consolidação.